Um exemplo da planta de bens tombados que a gente levantou, essa é na... Não, gente, vai chegar lá. Cadê o endereço dela? É Rua Cardoso Marinho, 59, no Santo Cristo. Né? Hoje ela é uma ruína. Então, é ela mesma, de São Pedro. Então, o próprio acervo já da prefeitura, aqui do arquivo da cidade, já auxiliaria num processo de restauro, enfim, dessa igreja. Pode passar, né? Esses são os detalhes dela. Eu fico encantada de ser feita à mão, né? Eu faço uma florzinha despetalada, né? Pode passar. Atualmente. Né? Então, assim, a gente fica com o coração meio... Bom, um outro processo que a gente já falei antes, mas que agora eu vou esmiuçar, é o Guia de Arquitetos e Construtores do início do século XX, que a gente está trabalhando para levantar. Né? A gente até agora conseguiu identificar 19 arquitetos, tem 11 personalidades inseridas no arquivo virtual, 661 processos localizados, que trabalham 341 no arquivo virtual. Né? E, novamente, a gente teve a demanda dos consulentes e o trabalho diário de verificar que os nomes se repetiam. Né? E, como pesquisa piloto, nós levantamos o Antônio Virzi e o Heitor de Mello, que são referências da arquitetura no início do século XX aqui no Rio de Janeiro. Novamente, com o intuito de viabilizar pesquisas, elencar prioridades de tratamento de acervo, controle para a instituição dos documentos e facilitar a pesquisa. Aqui uma tabela com alguns dos que nós já encontramos. Tem mais, né? Isso é só um exemplo. Hoje é possível o pesquisador chegar e perguntar: tem projeto do Gastão Baiana? Não, senhor, peraí. Peraí, volta. Esse é um exemplo do Antônio Virzi, ele já está, né, os dossiês descritos. E no caso do Antônio Virzi também já tem as plantas digitalizadas e disponibilizadas para pesquisa. Tá? Tridimensional? Vocês apontam no slide anterior? Não, volta que eu posso ter alguma... Não, isso é quando tem, a gente preenche. Isso são campos a serem preenchidos. Tá? Gente, qualquer dúvida também, né? Pode perguntar. Pode passar. E as possibilidades de pesquisa, né, que a gente identifica aqui e que a gente fica com o coração na mão, porque assim, a gente vê tanta coisa, tanta possibilidade, e academicamente ainda é um acervo tão pouco explorado, que eu resolvi trazer um pouquinho do que a gente tem aqui para vocês poderem ver. Né? Pode? Não, volta, por favor. Por exemplo, para quem trabalha com instituições seculares da cidade, assistencialismo, infância desvalida, nós temos várias passagens da Casa dos Expostos. São várias passagens tem de 1894, 1911, 1948. Essa é de 1894. Essa é de 1948. E aí tem várias possibilidades de pesquisa, né? Porque você pode também pesquisar a instrução pública, o ensino, como era, né, para essas crianças desvalidas, enfim. Até essas possibilidades você tem com a licença para obras. Essa também é de 1948. A arquitetura das escolas, quer dizer, tem um mundo de possibilidades, mas que ainda é muito pouco explorado. Essa é de 1931. Passar. Outro aspecto, peraí. Vida cultural e social. A gente tem teatros, cinemas, clubes, uma infinidade de documentos também, né, com essa temática. Essa é a planta do Carlos Gomes. No próprio equipamento da prefeitura, a gente
tem aqui a planta em caso de necessidade de reforma, enfim, né? Pode passar. Esse não existe mais, mas foi um teatro bem importante ali na região do Lavradio, é o Éden Lavradio, né? Pode passar. Também um teatro bem importante para o início do século XX, Teatro Apolo. Já existe o prédio? Sim, a escola. Uma escola. É uma escola. O Celestino, pode passar, não? O Celestino da Silva, que era o proprietário, ao morrer ele deixa o prédio contando que fosse virar uma escola, né? Celestino da Silva é uma escola municipal hoje, o prédio está lá ainda. Vida e esportes, vamos. Né? Essa é uma planta da cidade do Rio de Janeiro do final do século XIX. Né? Aqui é o prado do Derby Clube. No início do século, final do XIX, início do XX, as corridas de cavalo eram bem populares. Né? E alguém faz ideia do que seja o prado Derby Clube hoje? Quem faz visita guiada no arquivo da cidade sabe. Hoje é o Maracanã. Tá? A região de hoje é o Maracanã. Aqui já tem a Quinta da Boa Vista, com todo o paisagismo. E o Prado Fluminense, que ficava um pouco mais à frente, na região do Engenho Novo, se não me engano. Pode passar. E essa é uma planta do Jockey Club, da abertura da Presidente Vargas, da abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, né? E que, coincidentemente, também para a gente é uma das plantas do arquiteto Heitor de Mello. Então, ela agrega aí duas funções para a gente. Pode passar. Influência de fatos históricos no cotidiano da cidade. Aqui eu acabo conversando com a minha colega Clarissa, que são os abrigos antiaéreos, né? O prédio com abrigo antiaéreo. Pode passar. Aqui num corte maior. Esse prédio ele não chegou a ser construído, ele tem pedido de licença, mas ele não tem a anuência para isso. E divulgação das atividades que nós realizamos. O Arquivo da Cidade tem um boletim quinzenal chamado Sebastião, pode ser acompanhado no site da cidade, no site do Arquivo da Cidade, né? E os trabalhos que a gente vem desenvolvendo com o acervo. Referências bibliográficas e agradeço, gente. Obrigada pela atenção. Aqui não, o Satiro não tem telefone. Não colocou. Então, queria agradecer e eu passo então a palavra ao Sátiro Nunes para fazer suas considerações sobre o acervo do Itamaraty. Mudou? Ah, então não é. Eu vou falar sobre o acervo do Arquivo Nacional, basicamente a pesquisa sobre a imigração, mas só complementando essas questões que foram levantadas das obras da cidade. O Arquivo Nacional tem a coleção da Avenida Central, todos os desenhos, plantas originais da Avenida Central. Então, do concurso, e todas as plantas, corte, desenho, perspectiva nem tanta, mas muito desenho. E a gente complementa a coleção, tanto do Arquivo Público do Estado, quanto do Arquivo Geral da Cidade. O Itamaraty, por outro lado, tem um outro grande conjunto de plantas e de desenhos que mostram a evolução da cidade do Rio de Janeiro como capital federal e como a própria situação do Itamaraty no entorno da cidade. Eu ainda estou pretendendo fazer uma grande exposição colocando exatamente a construção do Itamaraty, a incorporação do Itamaraty como um símbolo de representação das relações exteriores que já estava sendo pleiteado desde meados do século XIX, em que o Itamaraty só utilizava habitações acanhadas, essa era a descrição, habitações acanhadas alugadas na cidade do Rio de Janeiro, não tinha um lugar. Foi cogitado comprar inclusive o Hotel dos Estrangeiros, que fica onde hoje é a Praça José de Alencar, para ser a sede do Itamaraty, que custava na época 9 contos de réis, que era muito dinheiro. O Itamaraty acaba sendo comprado em 1894
em 1889, no advento da República, porque o primeiro presidente não gostaria de utilizar nenhum dos prédios originais utilizados pelo Império. Então foi comprado o Itamaraty de porteira fechada, tudo que tem dentro, desde a louça aos quadros, tapetes e o que fosse. E aí ele vai evoluindo, o primeiro prédio e aí os demais. A minha colocação é que eu vou falar especificamente sobre o acervo do Arquivo Nacional, mas voltado para a questão da imigração. Só uma correção que tem que ser feita: eu não tenho mais de 30 anos no Arquivo Nacional, só tenho 29, que não faço. 30 anos eu faço esse ano. E no Itamaraty eu chefio a Mapoteca Histórica e a Iconografia, não o arquivo. Que é um conjunto bastante bom, e nós estamos esse ano pleiteando uma parcela do acervo para ser Memória do Mundo da América Latina. Vamos ver se a gente ganha, né? Pelo menos a nominação que a gente está trabalhando para isso. Bom, isto posto, vamos aos fatos. Os acervos e os espaços da cidade, o Rio de Janeiro como destino, o acervo do Arquivo Nacional. Senhoras, essa apresentação busca lançar luz sobre uma parcela das fontes documentais existentes no Arquivo Nacional sobre Imigração. Reafirmo, uma parcela, pois temos que admitir que falar de todo o acervo demandaria muito tempo e reconheço escassos nesse momento. Por quase 2 séculos, a cidade do Rio de Janeiro foi centro político e administrativo do país. Em decorrência disso, vem acumulando nas diversas instituições aqui localizadas, arquivos, bibliotecas e centros de pesquisa, uma vasta massa documental com potencial para subsidiar estudos sobre os mais diversos assuntos, dentre eles a imigração. Na busca dos registros de imigração, trajetória e fixação do estrangeiro no Brasil acumulados na cidade do Rio de Janeiro, o acervo do Arquivo Nacional é, sem sombra de dúvidas, o maior volume, tanto em relação à variedade de tipo de informação quanto de documentos. Através desses documentos, conhecemos a forma de atuação do Estado e dos homens públicos que, em seu nome, formularam políticas em relação aos estrangeiros aqui aportados em cada um dos períodos de nossa história. No Arquivo Nacional, a pesquisa se ramifica em 2 vertentes. A primeira, mais utilitária e com maior contingente de usuários, é a pesquisa de comprovação de direitos, denominada probatória. Nessa, as questões objetivas e diretas, quem, quando e onde, precisam ser respondidas imediata e claramente, sem rodeios. Trata-se de responder a pergunta o mais simples e objetivamente possível. A segunda, com menor contingente, é a pesquisa acadêmica, que também almeja uma comprovação, nesse caso a comprovação de um ponto de vista que deve redundar em uma dissertação. Nessa vertente, as questões levantadas são indiretas, mais subjetivas, cheias de seis e de porquês, cujas respostas abrem novos caminhos e perspectivas ao pesquisador, transformando aquela simples informação em questionamento que, por sua vez, resultam em apropriação de saberes e de conhecimentos. Dito isto, vamos às fontes. No decorrer do século XX, o número cada vez maior de pesquisadores e usuários passou a se ocupar do tema imigração. Em muitos anos que passei no atendimento direto ao pesquisador da sala de consulta do Arquivo Nacional, pude verificar a dificuldade do usuário em entender a organização dos acervos em instituições custodiadoras similares ao Arquivo Nacional. A percepção do que é um fundo documental e o arranjo dos acervos, a forma como organizamos a informação. O arranjo dos acervos em um arquivo público de caráter permanente como o Arquivo Nacional objetiva prioritariamente recompor a trajetória do produtor da documentação, refletindo a estrutura vigente do Estado como uma fotografia no momento em que o documento foi produzido. Esse arranjo tende a estabelecer as conjunções de causa e efeito que serão refletidas e hierarquizadas nas séries, subséries e nos dossiês. Para facilitar sua organização e tratamento, os conjuntos são alocados na instituição de acordo com sua origem, natureza e suporte, se públicos, se privados, se originários do Poder Executivo ou do Judiciário, se manuscritos, se impressos, se em áudio, vídeo, fotografias ou mapas. Em outras palavras, significa dizer que as informações sobre um determinado assunto ou tema encontram-se pulverizadas e podem ser encontradas nos mais diversos fundos e coleções. É quase que didático, mas eu prefiro para que se estabeleça um ponto que é mais fácil as pessoas entenderem. Em cada uma dessas alocações ou seções são produzidos instrumentos que possibilitam aos usuários direcionar o pesquisador para a localização das informações contidas no acervo. A difusão desses instrumentos de pesquisa propicia a troca e o cruzamento das informações, tanto entre as áreas técnicas, ao melhorar a difusão do tema comum, quanto entre os pesquisadores e usuários. Para atender essa demanda em seu acervo, o Arquivo Nacional tratou de se instrumentalizar. Durante a gestão de José Honório Rodrigues, os técnicos Guilherme Auler e Vilma Scheffer passaram a compilar e sistematizar as informações contidas no acervo sobre a imigração e o estrangeiro. A primeira escolha, não por acaso, recaiu sobre os códices do Fundo Polícia da Corte, pois se tratava de documentos encadernados e razoavelmente conhecidos e, por esse motivo, muito consultados. Ali encontra-se distinguido o estrangeiro, seu nome, origem, destino, sinais particulares,
como a cor dos olhos e dos cabelos, a altura, além das marcas e das cicatrizes. Sistematizados, esses registros foram publicados no final dos anos 50 e início da década de 60, através das denominadas publicações históricas, que passam a figurar como a coleção dos registros estrangeiros, cobrindo o período de 1777 a 1842, em 6 volumes, PHs 45, 46, 49, 50, 53 e 54, e destinados à difusão daqueles registros até então acessíveis somente na sede do Arquivo Nacional na cidade do Rio de Janeiro. De originariamente manuscrito, em 2015 foram reapropriados e atualmente encontram-se inseridos na base da CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional, sobre o Fundo Polícia da Corte. A pulverização de informações sobre o tema Criação de um Exército Profissional após a Independência do Brasil em 1822 pode ser rastreada da seguinte forma. Na série Engajamento de Tropas Estrangeiras, do Fundo Ministério da Guerra, encontram-se o registro da chegada, os valores pagos, as formas de transporte e os problemas enfrentados para a criação de um exército profissional ao incorporar os imigrantes soldados, conhecidos como mercenários, e inicialmente composto somente por alemães, que deveriam, além de saber o manuseio de armas, ter uma profissão. Logravam com isso ajuda de custo para a viagem e uma data de terras no Brasil. A ação dessa importação foi capitaneada por Jorge Antônio Scheffer, seguindo a orientação direta de José Bonifácio. A listagem do primeiro navio dos passageiros embarcados no navio Argos encontra-se no Fundo Casa Real Imperial Mordomia Mor, e a do segundo lote no navio Carolina, no Fundo Polícia da Corte, ambos pertencentes ao Executivo. Já na coleção privada do então ministro plenipotenciário em Londres, Marquês de Barbacena, encontram-se as correspondências trocadas e os registros diplomáticos desta contratação. Se, por um lado, o período de 1843 a 1873 é carente de registro sistematizado do desembarque de passageiros, por outro, o Fundo Conselho de Estado, no mesmo período, é rico em registros que tratam da política pública de imigração subsidiada, dos benefícios concedidos, da delimitação das áreas destinadas às colônias, da autorização para a constituição de empresas, até então inexistentes, para a colonização e exploração da infraestrutura e dos recursos naturais, ou ainda das solicitações para o reconhecimento